Bíblia hoje, você que trouxe a sua palavra, eu vou usar, na verdade, algumas passagens, mas a maior parte a gente vai ler no Salmo 103. Então, se você quiser, você pode deixar aberto aí, tá? As outras passagens que não estão nesse salmo, a referência vai estar embaixo quando passar no telão, tá bom? Mas vocês podem anotar. Quem achou, pode colocar a palavra no coração. É Salmo, capítulo 103. Aí eu vou ler alguns versículos e a gente vai acompanhando junto. Amém? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, a palavra do Senhor. Isso, 103. Se alguém precisar de ajuda, pode pedir para o coleguinha, para o obreiro. Esperar mais um pouquinho, não sei se organizarem. Amém? Amém. Então vamos orar, coloque as mãos no seu coração, fortalecer a nossa fé nessa noite, amém? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, e apesar das dificuldades e das lutas que nós enfrentamos no meio do caminho, Pai, é aos teus pés, é diante do teu altar, que nós encontramos a tua misericórdia, a tua graça, a tua luz para nos guiar pelos nossos caminhos. E para isso, Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações neste momento. Venha, Senhor Jesus, a nos revelar a tua vontade, a tua verdade, para que através da palavra, Senhor, nós venhamos a sair daqui transformados, porque a tua palavra tem poder para salvar, para cuidar, para transformar, para libertar, Senhor. E é desta palavra que nós queremos nos alimentar neste momento. Que o Senhor, meu Deus, lance por terra todo e qualquer impedimento, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, pois nós queremos mais de ti nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Amém. Hoje nós estamos aqui, né? Nessa fé, na fé que nós receberemos a unção da proteção. E aqui, hoje, o Senhor ele não vai falar a respeito de como o mundo funciona, do que acontece na festa do mundo durante o carnaval. A gente já aprendeu isso, foi no nosso encontrão. E aí, já que a gente já aprendeu sobre isso, né? Eu fui consultar a Deus o que nós poderíamos aprender hoje, já que nós vamos receber aqui a unção da proteção. E o que o Senhor esclareceu para mim através da palavra, e que Ele quer nos esclarecer nessa noite, é que nós vamos receber a unção da proteção daqui a pouco. E antes de receber essa unção, nós vamos entender como a proteção do Senhor funciona. Porque a unção, ela só tem significado, ela só tem poder, ela só vai ter eficácia na nossa vida no momento em que nós entendemos aquilo que nós cremos. Porque nós temos fé para acreditar que o Senhor é poderoso para derramar a unção dele, não temos? Quem aqui está na fé, está no Espírito? Hoje a igreja começou o propósito, todo mundo viu? Todo mundo está na fé? Nós estamos fazendo aqui a nossa parte, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para nos ungir e nos proteger. Mas o Senhor ele vai nos esclarecer o que significa essa proteção e como ela é importante para a nossa vida. E quando nós estivermos esclarecidos, a gente pode receber a totalidade da unção de Deus, né? Porque se você não tem o compreendimento daquilo, você fica limitado. Mas quando nós temos o conhecimento completo, aí nós não temos limitações. E o poder de Deus não tem limitações. Então nós podemos ter a nossa vida aberta para receber toda a unção que o Senhor tem para nos dar, inclusive a unção da proteção. Amém? Antes de começar a falar sobre o Salmo, eu queria falar aqui, perguntar, né? Se vocês sabem qual é a diferença de proteger e de poupar. Pode passar para o primeiro slide, por favor? E eu quero que a gente pense nessas duas palavras aqui. Antes de nós entendermos o que Deus ele vai fazer na nossa vida, a gente vai aprender. E aí, a gente precisa saber qual é a diferença de poupar e proteger. Parece igual. Talvez você poderia usar como sinônimos, mas são coisas diferentes. Porque quando você poupa, você está fazendo algo por alguém. Quando você protege, você está fazendo outra coisa. São coisas diferentes. E aí eu trouxe aqui, para a gente comparar mais ou menos o que significa poupar e o que significa proteger. E assim vai ficar mais claro da gente entender o que o Senhor quer falar. Pode passar? Aqui, desse lado, a gente tem tudo que poupar significa. Poupar significa impedir que algo aconteça,
Só a palavra poupar tem a ver com tudo isso aqui, os sinônimos do que ela significa. Proteger, por sua vez, tem outros significados. Guardar no meio da situação, preservar, impedir destruição final, sustentar durante o processo, garantir que o mal não tenha a última palavra. E aí aqui, tudo também está baseado no significado da palavra, né? O que é proteger. Só a último item aqui, ó, que eu trouxe do dicionário bíblico, e não do dicionário formal. Todos os outros ali, o que a gente leu, uma pessoa na casa dela vai ler, se ela estudar, porque aqui a gente está falando só do que significa. Mas, quando a gente pensa em Deus, e no que Deus ele faz ao nos proteger, nós precisamos ter muita clareza de que proteger é diferente de poupar. Por que a gente precisa ter essa diferença? Porque o processo de Deus de trabalhar na nossa vida, de nos desenvolver, de nos fazer melhores, de nos aperfeiçoar nos nossos dons, nos nossos talentos, esses processos, eles vão fazer com que a gente passe por situações onde nós não poderemos ser poupados. Porque se em determinado momento da nossa vida, do nosso caminho, o Senhor nos poupar daquilo que nós precisaremos passar para desenvolver, amadurecer, crescer, aquilo pode impedir o nosso desenvolvimento. Então Deus, como nosso Pai, Deus como autor do plano perfeito para a nossa vida, Ele vê as situações em que a gente se coloca muitas vezes, que a gente enfrenta na nossa vida, e os olhos de Deus eles não estão tapados diante de nenhuma dessas situações. Mas é importante que a gente, como filhos de Deus, entenda a diferença de poupar e proteger, para que o diabo não encontre uma brecha de dúvida no nosso coração. Porque quando você não tem muito claro o que uma coisa significa e o que a outra coisa significa, quando você estiver diante de um problema ou de alguma situação da sua vida, você vai esperar que Deus te proteja daquilo, quando na verdade o que você realmente queria é que Deus te poupasse. E uma coisa não é igual a outra. Não é porque Deus nos protege que nós necessariamente seremos poupados de todo e qualquer sofrimento do mundo. Porque não é assim que funciona. Se a gente parar para olhar o bruto da palavra, que não tem a ver com a fé, na verdade já tem. Porque se você olhar todos os significados humanos para essas palavras, você vai ver que em poupar, dificilmente nós estaremos encaixados, enquadrados naquilo que Deus ele pode fazer e operar em nós. Mas em proteger, não. Porque em proteger, por exemplo, está preservar. Em proteger, por exemplo, está impedir a destruição final. Em proteger está garantir que o mal não tenha a última palavra. Nós estamos aqui e diante desse mundo nós enfrentaremos todo tipo de situação. E se em todas elas nós tivermos no nosso coração a certeza de que Deus é conosco, nós temos a certeza de que o Senhor é quem nos preserva. O Senhor cuida de nós. O Senhor não nos deixará ser destruídos no final. O Senhor não permitirá que o mal tenha a última palavra a respeito dos filhos dele. Isso é proteção. Ainda que o processo, muitas vezes, não te poupe da dor, por exemplo. Às vezes, para passar por isso e ter a certeza de que Deus está conosco, a gente precisa, na verdade, de maturidade. Porque nós não podemos nos comportar diante de Deus como crianças que querem que as coisas sejam feitas do seu modo, da sua maneira. Quem já viu uma criança chorando porque não ganhou um pirulito? Aí a mãe, quando quer agradar a criança, ou quando precisa que a criança pare de chorar e fazer aquela birra, faz o quê? Dá o pirulito. Mas na vida adulta, na fé madura, nós não vamos receber imediatamente na hora que a gente quer e como a gente quer todas as coisas. Porque Deus não é o nosso garçom. Deus ele é o nosso Pai. E como Pai, e como aquele que está ciente de tudo aquilo que a gente passa, das lutas que a gente enfrenta, Deus vê. Os olhos de Deus não estão fechados. Os olhos de Deus estão abertos e o Senhor ele vê tudo e qualquer coisa que a gente passa. E isso não significa que nós seremos poupados o tempo todo, toda hora. Só que não ser poupado é diferente de não ser protegido. E o diabo muitas vezes se contradece a nossa fé aí, quando nós estamos no meio do outro furacão. Porque é muito fácil a gente falar do lado de fora, mas quando nós somos envolvidos pela emoção que vem quando a gente está com um problema, quando a raiva acaba querendo tomar o nosso coração, a ansiedade, a preocupação, o medo, são tantos sentimentos que podem encher o coração de
Mas se há dúvida no nosso coração, o mundo jaz do maligno e o nosso coração também. E o nosso coração precisa ser a casa, a habitação de Deus. E precisamos estar com Deus diante desses lutas que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui, na verdade, tem um significado, tem um porquê. E nos transforma, nos molda. Olha aqui, quem é poupado não passa pela experiência. Quem é poupado não sente impacto. Quem é poupado não enfrenta nenhum processo, nenhum tipo de processo. Porque se você se poupa daquilo que vai te deixar desconfortável, tudo aquilo que você poderia ter como experiência, sendo moldado, sendo formado, aquilo não vai ser parte da sua vida, porque você pulou aquela etapa, porque você quis ser poupado. Mas quem é protegido pode atravessar a dor. Quem é protegido se torna experiente. Quem é protegido suporta até mesmo o impacto do processo. Vocês estão percebendo como são coisas muito diferentes? Deus, Ele vai derramar sobre nós hoje a unção que é capaz de nos guardar e nos proteger. Mas essa unção, ela não vai ser um escudo para te poupar. Ela vai ser um escudo para que o Senhor preserve o que Ele quer em você. Mas você não vai ser poupado de tudo que você precisar enfrentar. Sabe por quê? Porque no processo, quando nós não somos poupados e a gente faz o que tem que fazer, segundo a proteção de Deus, e seguimos a vontade dEle, nós somos lapidados. E existe muito de nós, do nosso eu, da nossa carne, daquilo que não agrada a Deus, que precisa ficar pelo caminho, para que o Senhor construa coisas novas dentro de nós. E isso só vai acontecer se a gente não for poupado. Porque se você for poupado sempre, você não vai mudar nunca. E se o nosso coração sempre for o mesmo, sempre vai ser um coração caído, onde o Senhor não pode habitar. Então a gente precisa fazer escolhas aqui. Qual é o coração que eu quero ter? Eu quero ter um coração onde Deus pode habitar? Eu quero. Você quer? Então, se nós queremos, hoje nossa visão vai ter que mudar. Porque é muito cômodo você pensar na proteção de Deus e automaticamente isso vir na sua cabeça como pensamento. Se Deus me protege, nada acontecerá comigo. E isso é uma mentira. Se Deus te protege, você será protegido, porém você não será poupado. Entende a diferença? Nós seremos capazes de suportar os processos aonde nós entrarmos com Deus conosco. Porque quando Ele nos guarda, tudo muda. Muda porque a gente deixa de ter o controle das situações, para que Ele possa nos guiar pelo melhor caminho, pela vontade dEle. E muda também quando nós fechamos as portas que o diabo poderia encontrar para destruir o nosso processo, o nosso avanço. Imagina que nós estamos numa batalha constante. E sempre que nós damos passos de confiança em direção a Deus, o diabo vai gritar. É natural que isso aconteça. Porque o diabo vai querer insistir para roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a possibilidade de mudar e de salvar o nosso futuro quando a gente entrega nas mãos de Deus. O diabo já é condenado. O diabo já está condenado. Quem não está? Nós que estamos aqui e temos a possibilidade de viver o processo que Deus Ele nos dá diante até mesmo das lutas. Porque é muito bom a gente aprender lições com coisas boas, mas é muito mais desafiador a gente aprender as lições da nossa vida com experiências difíceis, com batalhas, sejam internas ou sejam externas. É muito mais difícil, mas não significa que é impossível, porque quando nós carregamos a proteção de Deus em nós, tudo é possível, e aquilo terá o poder de fazer com que a gente aprenda o que for necessário, com que a gente passe pelo processo que Deus permitir passar, mas aquilo não terá o poder de nos matar. Aquilo não terá o poder de roubar o testemunho de Deus da nossa vida. Porque quando o Senhor nos protege, nós sabemos que quando o Senhor não nos poupou de algo nós podemos tirar daquilo. Amém, igreja? Amém. Então, esse entendimento, ele vai nos dar outros olhos, né? Diante daquilo que o Senhor nos ensina. A gente vai continuar. Eu até estava pensando nisso, né? E baseado nisso que nós estamos falando, é isso que a gente tem que entender. Que como filhos de Deus, somos sempre protegidos, mas nem sempre poupados das tribulações. Isso cabe para qualquer situação na nossa vida. E quando a gente entende, a nossa fé amadurece. Porque aí você não vai passar por alguma dificuldade ou algum obstáculo no seu dia a dia e a sua primeira reação vai ser blasfemar contra Deus, reclamar
que você não está satisfeito, ou ser a criança que queria o pirulito e não a verdura. Porque você vai ter entendido que na fé a gente precisa de alimento sólido. E o alimento sólido, ele às vezes é difícil de ser trabalhado, porque a gente vai ter que mastigar, a gente vai ter que fazer também uma parte do serviço. Não como um bebê que recebe ali a comida pronta, a troca da roupa, a provisão de tudo, mas agora nós estamos caminhando e crescendo como filhos de Deus. E nesse crescimento, algumas coisas vão depender da gente. Então, quando a gente enfrentar a dificuldade, a gente vai ter que fazer a nossa parte, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que orar e pedir para Deus: Deus, eu não sei fazer isso, mas eu sei que o Senhor sabe. Então, o Senhor pode iluminar a minha mente para que eu consiga ter a direção que eu preciso e vai dar certo. E no final, se você não desistir, você vai ver que vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus está te protegendo. Olha que boa notícia! Nós viemos aqui e vamos sair daqui com uma notícia maravilhosa. A notícia que Deus é poderoso, infinitamente poderoso. E Ele nos escolheu para nos proteger. Olha que notícia maravilhosa. Mas a gente vai saber que essa proteção nem sempre nos poupará daquilo que o Senhor achar necessário que nós venhamos a enfrentar. Então é isso que a gente precisa dos nossos olhos para enxergar, sabe? E aí, eu quero ler para vocês uma palavra que eu li essa semana, e no momento que Deus me deu essa mensagem, eu entendi por que eu li, na verdade. Porque o Senhor já estava ministrando isso no meu coração, e a gente vai ler junto aqui, a palavra lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, olha como essa palavra diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o poder da palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Eu quero que a gente entenda esse versículo aqui, pode passar para o próximo. E a gente entenda a importância da tribulação. E talvez vai falar: nossa, eu vim aqui esperando promessas de proteção. E o que o Senhor vai falar para mim é que eu enfrentarei tribulações. Meu amado, entenda o tesouro escondido por trás da mensagem. O Senhor, Ele quer amadurecer o nosso entendimento. Porque quando a nossa visão muda, tudo muda. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que quando o problema estiver diante de você, Deus não desapareceu. Deus, Ele quer que você enxergue com outros olhos o que você precisa para você enxergar Deus até mesmo diante de um problema. Por isso é que Paulo diz: nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação, ela produz o quê? Paciência. Em outra Bíblia está escrito perseverança, ou seja, a capacidade de resistir. A tribulação é capaz de produzir em nós a paciência. Quando nós produzimos essa paciência, nós ganhamos uma nova experiência. E através dessa experiência, nós podemos receber o dom de Deus, que é a esperança. Agora eu te pergunto: se uma pessoa fosse poupada de toda a tribulação que ela precisasse passar, como a esperança poderia ser produzida no coração dela? Se a palavra deu aqui passo a passo do que tem que acontecer. Seria muito fácil você falar sobre esperança se a sua vida não pudesse ser um modelo disso. Se a gente vivesse todos os dias no mundo das maravilhas que a gente planeja, que é um mundo sem problemas, como nós iríamos moldar em nós a paciência, a experiência e a esperança de Deus para a nossa vida? Seria impossível. Então, quando nós entendemos o segredo por trás dessa mensagem, na verdade aqui tem um tesouro escondido. Sabe por quê? Porque a esperança não traz confusão. Olha como essa palavra é forte. O nosso coração precisa estar cheio da esperança do Senhor. Porque sem ela, sem essa certeza, existe espaço para a dúvida. Então o Senhor não nos poupará da tribulação necessária para que a gente ganhe esses passos aqui. Porque esses passos vão nos amadurecer e vão encher o nosso coração. Porque vai ter dia que você vai levantar da cama e quem vai ter que ouvir o seu testemunho, sabe quem é? É você. Não é a pessoa que não conhece Jesus que você tem que alcançar. Porque sim, nós
A gente vai falar de Jesus para o mundo, vai pegar para a nossa vida, para o nosso testemunho, mas tem dia que quem precisa se lembrar do que Deus já fez sou eu, é você. E olha, gente, eu acho que uma coisa que eu aprendi no último mês foi que isso aqui é verdade. Sabe por quê? Porque eu estou num processo de recuperação. E eu não estava preparada no dia do meu acidente, por exemplo, para passar por uma tribulação no meu dia. Alguém aqui se levantou hoje e falou: hoje estou pronta para me acidentar? Levanta a mão. Não, eu também não. E aí um dia eu levantei e foi o dia em que isso aconteceu. E no meu coração, em nenhum momento eu me senti desamparada. Em nenhum momento eu me senti desamparada. Esse pensamento de que, porque Deus não me poupou, não passou para minha cabeça nem um segundo, eu juro para vocês que não. Nem no auge da dor que eu estava sentindo, fisicamente falando. Mas, o pós-acidente foi muito pior do que o acidente em si. Imagina que você é uma pessoa totalmente capaz de fazer todas as suas funções de sua vida. Você é? Você é? Sim ou não? Sim? Sim. Então, toma para Deus por isso. Vai te palmas para Deus. Você é capaz? Você tem um corpo que funciona? Você tem pés que te levam ao seu trabalho, à sua escola? Você tem um corpo que é capaz e perfeitamente capaz, porque o Senhor te deu? Palmas para Jesus, gente. E senta a preciosidade que é isso. Sabe por quê? Porque a enfermidade, ela é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Sabe por quê? Porque a gente não tem o controle de tirar com a nossa mão a doença de ninguém. Quando a gente enfrenta uma enfermidade, é um dos momentos em que a nossa carne mais vai gritar. Porque se você está doente, ou quem você ama está doente, eu não sei nem te dizer o que é pior. Se é quem você ama está doente, ou você está doente, eu acho que é igualmente ruim. Sabe por quê? Porque é uma coisa que você não pode mudar. O seu dinheiro não pode comprar saúde, a sua dedicação não pode mudar em quadro cirúrgico, a gente não pode acelerar o processo para poupar quem a gente ama. Seria bom se a gente pudesse, não seria? Seria. Mas aí, quando eu li essa palavra, o Senhor esclareceu imediatamente o que eu passei. Porque eu passei, no período da minha recuperação, eu não podia fazer absolutamente nada sozinha, gente do céu. Tudo tem uma primeira vez na vida, né? Assim que as pessoas dizem. Eu nunca tinha ficado nem internado no hospital. Eu vou ter 30 anos de idade. Então, saúde nunca foi uma questão para mim. Eu nunca precisei fisicamente depender de ninguém. Aí chegou a minha vez. Porque no momento em que eu sofri o acidente, daquele momento em diante, eu passei a depender de alguém para absolutamente tudo. Tudo. E vocês não fazem ideia, gente, de como ser inspirador. Teve um dia que eu falei minha mãe assim, que a sensação que eu tinha era que eu estava presa no meu próprio corpo. E isso é quase que enlouquecedor, assim. Principalmente se você tiver uma rotina corrida, uma vida ativa, que no caso é o meu caso, eu trabalho, eu cuido da obra, eu funciono, das 5 da manhã, 10 da noite, todo dia, tá tudo certo. Mas aí quando você tem que parar. E aí quando todas as certezas de quem você é, por causa do que você faz, são estacionadas, o que sobra? Sabe o que sobra? A fé. A fé que te dará o entendimento de que a tribulação produz paciência. Você só sabe que você é uma pessoa capaz de ser paciente quando você precisa ser paciente, sabia? Quando eu virei a paciente da vez, eu descobri que eu tinha muito pouca paciência. Pra tudo, pra tudo. E, meu Deus, como isso é desafiador. E enquanto eu passava por isso, eu orava e pedia a Deus, eu não sei o que eu preciso aprender com isso. Mas já que eu estou aqui, então que o Senhor fale comigo de alguma maneira. E olha eu aqui. Tá? Talvez tudo que eu tenha passado foi para entender que a proteção de Deus não necessariamente me poupou de sofrer um acidente, mas ela me ensinou que, na verdade, Deus não me ama pelo que eu posso fazer com o meu corpo. Deus me ama porque Ele me ama. E eu tenho essa certeza. Um acidente não muda o amor de Deus por mim. Porque o Senhor continua protegendo. Sabe por que eu sei disso? Porque o meu acidente poderia ser 1 milhão de vezes pior. Sabe por que não foi? Porque a mão de Deus estava lá e eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. A mão do meu Deus estava lá quando eu sofri o acidente, quando eu entrei na emergência do hospital, quando o médico que me encontrou pela primeira vez disse que ia me amputar e Deus não deixou ele nem encostar em mim.
Esse médico, ele olhou para mim e falou assim, ó, a gente vai subir e eu vou te amputar. Antes, eu sozinha, desesperada, morrendo de dor, foi isso que ele fez. E na hora do meu desespero, quem estava desesperado era eu. Mas a minha vida não saiu do controle das mãos de Deus. Era plano dele fazer o que ele quisesse. Mas não era o plano do meu Deus para mim. Sabe o que aconteceu? Deus fez o que eu não podia fazer. Deus trouxe outra pessoa, outra médica, uma pessoa que assim, cada vez que ela abre a boca vai cuidar de Deus dela comigo, gente. E todas as vezes que eu saio de lá, eu falo da minha mãe, que é Deus, foi Deus que mandou aquela médica para cuidar de mim, para me dar a possibilidade, para me dar outra via de tratamento, para fazer tudo que eu sozinha não poderia fazer. Mas eu estava protegida. Não culpada, porém protegida. Entendeu a diferença? Sabe por que eu estou podendo estar em condições de pregar hoje aqui de novo? Porque quando eu estive no lugar da paciente, passando pela tribulação, o Senhor foi falando comigo, e ministrando em mim, e moldando em mim aquilo que eu precisaria aprender. E se esse incidente não tivesse acontecido, talvez eu nem estaria aqui para falar isso para vocês hoje, talvez a mensagem seria outra. Deus sabe lá que eu fui livrada, protegida nos períodos em que eu não saí da minha casa. Porque para vocês terem ideia, o diabo tentou me matar 3 vezes antes de eu ter um acidente, só esse ano. Eu passei por 3 livramentos de morte, de ver a morte diante dos meus olhos e Deus fechar a boca do leão. Foi isso que aconteceu. Então, quando eu olho para o acidente que eu tive, eu penso, talvez eu teria muitas outras possibilidades do diabo tentar me matar de algum jeito, e Deus falou que não, e o meu acidente foi o jeito de Deus me guardar em casa, porque eu não conheço o futuro, mas Deus conhece. E porque eu passei pelo processo, hoje eu estou aqui. Já parou para pensar que vocês poderiam ter ido no meu velório esse mês? Eu poderia ter sido enterrada antes mesmo de viver todo o ano, gente. Eu passei por 3 livramentos de morte, da morte passar diante dos meus olhos, e Deus me protegeu. Aí jura mesmo que diante de um pequeno acidente, o meu coração se viraria contra Deus porque eu estava na posição de paciente? Não. Comigo não. Talvez o diabo tentasse e ele achou que ele conseguiria. Mas quando o meu coração começou a gritar, eu comecei a converter o meu coração. A contar para mim mesmo o meu testemunho. Me lembrar de todas as vezes que eu passei pelo vale da sombra da morte e Deus estava lá. E eu sei que Deus é fiel para manter as promessas dele. É claro que um dia eu não vou mais estar aqui, um dia eu vou morrer, e Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida. E Senhor, que seja quando o Senhor quiser, mas não enquanto o Senhor não cumprir tudo o que eu tenho para viver aqui. Porque não é o diabo que tem a última palavra a meu respeito. Quem tem a última palavra a respeito da minha vida é o meu Deus que me protege. E é nisso que nós precisamos crer. O Senhor não nos poupará de viver dificuldades, mas em todas elas nós somos protegidos. E quando nós aprendemos com paciência na tribulação, nós ganhamos experiência. A experiência é o nosso testemunho, é aquilo que ninguém pode roubar da gente, porque nós sabemos aonde nós estávamos e o que Deus fez por nós. E é isso que nos dá esperança. Esperança para viver, esperança para lutar e não desistir. Sem a esperança que o Espírito Santo nos dá, nós seremos vazios. Então não murmure, não seja ingrato, não reclame com Deus quando você estiver passando por algo que é difícil ou que você não entende no momento. Olhe para aquilo e pense nesse processo aqui, ó. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança. O Senhor, nosso Deus, está trabalhando mesmo quando nós não entendemos. E o nosso trabalho é confiar nele. O nosso trabalho é confiar no Senhor, se a nossa vida é protegida por Ele, amém? Amém. E nós vamos seguir, porque a palavra, ela fala sobre a história de 3 irmãos, uma família que recebeu um privilégio muito grande. Sabe qual foi o privilégio? O privilégio de receber o amor de Deus. Quem quer receber o amor de Deus? Levanta a mão. É maravilhoso, né, receber o amor de Deus. E eu tenho muita certeza, gente, que Deus preparou a minha vida para essa mensagem hoje, porque essa foi a minha palavra da virada. O Senhor me deu a palavra da ressurreição de Lázaro. E ela se encaixa perfeitamente na mensagem de hoje. Sabe por quê? Todos vocês conhecem a história. E um dos versículos que eu mais amo nessa palavra é o versículo 5 de João 11, que diz assim: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Olha que privilégio.
A gente já sabe o final da história, né? Então vamos para o próximo slide. Porque Jesus amava, mas Jesus não roubou. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. Jesus ama você. Jesus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama. Mas Jesus não te poupa. Sabe por quê? Porque o fato de Jesus amar a Lázaro não poupou ele de viver a morte. O fato de Jesus amar Marta e Maria não poupou elas do sofrimento que elas passaram. Sabe qual foi o sofrimento? O sofrimento de ver o irmão descer a sepultura. Eu acho que isso é uma das piores dores que você pode viver em vida como ser humano. Eu perdi um irmão e eu posso dizer a você que talvez esse seja um dos dias que eu mais senti dor no meu coração, porque é muito ruim você perder alguém que você ama, um irmão, alguém que você viu crescer, que você viu desenvolver e morrer. É muito triste. Então, quando eu li essa palavra, eu me coloquei no lugar de sofrimento de Marta e Maria. E sabe o que elas dizem no primeiro momento em que elas encontram Jesus, cada uma no seu momento? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Você pode ler o capítulo 11 todo na sua casa, nós não vamos desenvolver aqui, mas a primeira coisa que elas falam, separadamente: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E na verdade o Senhor tinha um plano. Sabe por quê? Porque a palavra fala, antes mesmo de Jesus dizer, da palavra dizer que Jesus amava os três, a palavra no versículo 4 diz assim, olha, ao receber a notícia, no começo da história, ao receber a notícia, Jesus disse o quê? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe que palavra é essa? A palavra de que Jesus tinha um plano. Jesus tinha um plano para a história da família que ele amava. Jesus tinha um plano que não fazia parte dos planos daquela família. Sabe por quê? Porque o fato de Jesus protegê-los, de Jesus amá-los e de Jesus ter um plano, não significava que era aquilo que eles esperavam que ia acontecer. Porque se ama, porque sofre? Talvez essa seja humanamente a nossa primeira pergunta. Jesus, se o Senhor amava eles, por que deixou eles sofrerem? Se o Senhor amava eles, por que deixou Lázaro morrer? E aí quando a gente amadurece a nossa fé, para entender o plano de Deus, a gente entende que na verdade Jesus tem um plano antes. Jesus, assim que sabe que Lázaro está enfermo, diz que essa doença não seria para a morte, mas para que por meio dela o Filho de Deus pudesse ser glorificado. É para isso que servem as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida. Seja doença, seja dificuldade financeira, seja limitação do trabalho, não importa qual seja o tipo de dificuldade que você enfrenta, quando você entende que a sua vida está na mão de Deus, uma coisa você pode ter certeza: Ele te ama. E o amor dele não muda porque ele não fez do seu jeito. Isso é muito difícil de aceitar. Porque do jeito de Marta, do jeito de Maria, o amor significaria que elas deveriam ser poupadas. E Jesus não quis assim. No momento em que Jesus fica sabendo, ele dá essa resposta e já é a demonstração de que ele tinha um plano. Ou seja, tudo que aconteceu no versículo 5 para frente não estava fora dos planos de Jesus. Sabe o que ele faz? Depois que a palavra diz que aqueles irmãos eram amados, ele prega mais 2 dias onde ele está. Ele poderia ter saído imediatamente, mas tudo estava dentro do seu plano. O plano de Deus estava sendo cumprido ali. Jesus prega ainda mais 2 dias para depois seguir viagem, e quando ele chega lá, aí sim, Lázaro já está morto, já fazem 4 dias. O Senhor não nos poupou, mas o Senhor tinha um plano antes mesmo de que eles soubessem. E é muito importante que a gente tenha essa certeza, porque quando as coisas elas saem do nosso jeito, sempre vai ser de uma forma limitada. Jesus tinha feito quantos milagres de cura naquele tempo? Você sabe? Não tem número, sabe por quê? Porque não se pode contar. Mas todo mundo sabe que Jesus ressuscitou alguém. E sabe quem foi? Lázaro. Porque Jesus operou um milagre diferente na casa daqueles que ele amava.
seguiram, de pessoas que estavam ali apenas para buscar o que ele podia fazer e não quem ele era. A família de Lázaro não. Naquela casa ele tinha ali intimidade. Naquela casa ele viajava, ele se hospedava, elas amavam ele, preparavam casa para ele, abrigo, cuidado. Aquela casa tinha relacionamento com Jesus. Muitas pessoas passaram pelo caminho de Jesus e receberam cura, mas as pessoas não tinham relacionamento. Mas lá naquela casa onde o relacionamento existia, o milagre da cura era muito pequeno, perto de tanto que Jesus poderia fazer para que o seu nome fosse glorificado. Percebeu a diferença? Jesus não tinha ressuscitado ninguém até aquele momento. Então Marta e Maria sabiam que Jesus era poderoso para curar. Mas a partir daquele milagre, aquela casa, aquela família e todos souberam que muito mais do que cura, Jesus também poderia atuar fazendo a ressurreição. Porque o impossível não existe limite para o poder de Deus. O Senhor é capaz de realizar o impossível na vida daqueles que permitem. Mas no meio da dor, Maria não sabia do plano de Jesus. Diante do sofrimento, Marta não sabia do plano de Jesus. Diante da morte, nem Lázaro sabia que ele voltaria a viver. Mas todos aqueles que estavam debaixo do plano de Deus viveram o impossível naquele dia. Então a gente tem que escolher qual é o tipo de fé que nós vamos manter na nossa vida. Qual é o tipo de milagre que você espera? Talvez o milagre que você precisa nunca se ouviu falar na história. Mas existe uma boa notícia: para Deus nada é impossível. Desde que você entenda e amadureça na fé para saber que nem sempre nós seremos poupados, mas sempre nós seremos protegidos, porque o nosso Deus tem um plano para cada um de nós. Amém, igreja? Como nós cremos nisso, a gente consegue seguir a fé e a gente vai continuar entendendo, porque não, essa palavra aqui, ela já é a entrada do Salmo, né? Nós vamos ler a partir do versículo 10. E aí diz assim, sobre Deus, né? Aqui Davi está dizendo: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Olha essa comparação. A misericórdia do Senhor para aqueles que o temem, ela é grande tanto quanto a distância entre a terra e o céu. Porque o Senhor, Ele nos protegeu da morte. O Senhor, Ele nos protegeu da condenação eterna. E sabe que nós hoje não somos escravos do pecado por um único motivo. Porque lá naquela oração do Getsemane, quando Jesus, antes de se entregar naquela cruz por nós, pediu a Deus: se possível, passe de mim esse cálice, mas que contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Deus não poupou Jesus. Deus não poupou Jesus do sofrimento de passar pela cruz, porque o Senhor tinha um propósito que alcança todos os filhos e não apenas o Filho Jesus. Para que nós hoje pudéssemos desfrutar desse versículo primeiro que diz assim, que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, Jesus não foi poupado. E se tem alguém que amava Jesus, esse alguém era Deus. Mas Jesus amava a Deus a ponto de fazer a vontade dele. Jesus confiava que se ele não poderia ser poupado, a vontade de Deus era soberana. E porque Jesus passou por grande tribulação que foi a cruz, é que hoje nós olhamos essa palavra e vemos que Deus não nos trata segundo o nosso pecado. E nós estaríamos condenados se dependêssemos disso. Mas porque Jesus não foi poupado do grande sacrifício da cruz, hoje nós somos protegidos pelo sangue dele. Aleluia! Você receberá aqui hoje a unção do sangue do Cordeiro de Deus. E você vai entender o peso que essa unção carrega. Porque Jesus não foi poupado daquele sofrimento, mas hoje nós somos os grandes frutos de tamanha tribulação que Jesus passou. E quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você e Ele diz que Ele te ama, saiba, esse amor é o amor que suportou a morte de cruz. É o amor que verteu todo o seu sangue lá por mim e por você. Por isso que a distância que o céu está
É isso que esse salmo diz. E aí a gente, com outros olhos, consegue perceber como nós somos privilegiados por ser protegidos pelo sangue do nosso Cordeiro, do nosso Jesus, daquele que diz que nos ama, não com palavras, mas com atitude, de fazer por nós aquilo que nós nem sabíamos que era possível de ser feito, que Ele fez, quando Ele sofreu em carne, venceu a morte, para que o nosso futuro pudesse ser protegido. Sabe por que você não pode ter dúvida da proteção de Deus? Porque essa proteção, ela te reveste com sangue. E a morte não tem poder diante do sacrifício de Jesus. O Jesus vive. Aquela cruz não deteve o amor do Senhor por nós. E é por isso que nós podemos ter a certeza que quando o Senhor diz que nós somos protegidos, esse amor não tem dúvida. Quando nós temos essa esperança no nosso coração, não existe confusão. Porque o amor de Deus, ele é real. Ele foi provado em atitude. E Ele venceu por nós para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa proteção. Com tribulações no meio do caminho, sim. Porém, o Senhor nos diz que nós podemos ter como ânimo. Porque esse mundo aqui, Ele já venceu. Então não existe nada que nós vamos passar aqui que possa surpreender o poder de Deus. Ele sabe, Ele está lá, Ele nos protege e em Cristo nós estamos seguros. Você pode crer nisso? Em Cristo nós somos seguros. Essa palavra continua. E ela diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Recebe aí esse amor. Glorifica a Deus, porque Ele te ama. Como um pai se compadece do filho. Essa é a medida do amor de Deus. Se você é filho, você sabe o que é receber o amor de um pai. Se você é pai, você sabe o que é amar um filho. E imagina isso potencializado pelo autor da criação, que é o nosso Deus. É assim que Ele nos ama. Como um pai se compadece do filho, é assim que nós somos amados por Deus. Por isso nós precisamos compreender como nós precisamos dele. Nós precisamos não só da proteção de Deus, mas nós precisamos do relacionamento inteiro, completo. Porque o mesmo Deus que é poderoso para te proteger, te trouxe aqui para dizer para você que Ele te ama. Glória a Deus. E porque Ele te ama, você pode viver um relacionamento com Ele. Isso é muito mais do que só uma proteção de 3 dias. Isso aí de traga o seu amor em 3 dias, isso aí é coisa do diabo. Isso aí é propaganda furada do Satanás. Porque o poder do diabo é tão limitado que ele só dura 3 dias. Você já viu um amor amarrado? Eu já vi um amor amarrado. Uma pessoa que foi lá, se deu o trabalho de vender sua alma pro diabo para ter o amor, porque ela precisava daquela pessoa. Aí o diabo traz, né? Porque com uma mão ele dá e com as duas ele arranca. Aí a pessoa vive um inferno na terra, mas não larga do amor. Porque o diabo negociou. Ela vendeu, agora ela recebeu. Mas o que ela chama de amor, na verdade, é um prato de vômito. Quem lembra do teatro? O diabo quer te fazer achar que o lixo que o diabo tem no mundo é amor. Isso não é amor. Isso aqui é amor. O amor está aqui. O amor de um pai que se compadece do filho. É esse amor que ele está te oferecendo. Você quer esse amor? Esse amor você pode receber. Agora, amor de promessa barata, de fique rico em um mês, receba esse amor em 3 dias, tudo que é tipo de macumba que existe para enganar pessoas interesseiras. Porque a verdade é que as pessoas que caem nessas falsas promessas, elas dizem mais sobre elas do que quem é golpista. Porque o diabo é golpista desde que o mundo é mundo. Tem alguma novidade no golpe do diabo? Não. Mas quando a pessoa se entrega a esse tipo de proposta, ela fala mais sobre o coração dela do que sobre a intenção do diabo. Porque o diabo já está condenado. Mas o nosso coração precisa ser convertido ao verdadeiro amor todos os dias. Porque o Senhor tem para nós um amor que é um banquete. Como um pai se compadece de um filho, assim Deus te ama. Agora você pode falar assim, esse amor eu recebo. Você não vai precisar vender a sua alma para o diabo para isso. E se você ainda não tivesse nada para oferecer, o Senhor não está fazendo uma barganha aqui. Ele só quer que você entenda, porque quando a gente entende, a gente teme a Deus, a gente tem temor. Você viu que o final fala isso? Que o Senhor se compadece dos que o temem. Então temer é a nossa parte,
é viver uma vida que possa buscar o máximo possível estar próxima do que Deus deseja. Essa é a nossa parte. Aí a gente vai poder desfrutar do verdadeiro amor. E eu quero encerrar essa palavra com esse versículo aqui, né? O final, porque fala assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como eu disse, não tem nada sobre nós que Deus não conheça, porque nós somos formados por Ele. Mas se a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós precisamos crer que o plano dele está acima da nossa vontade, que a proteção dele, quando não nos poupar, nos dará alguma experiência necessária, e envolvidos por esse amor, até o que era para dar errado, vai dar certo. Porque o nosso Deus é quem está no controle de tudo. Então, se nós somos pó e ao pó voltaremos, a gente precisa cada vez mais entender o poder, o controle, a direção, não pode estar na nossa mão. Porque Deus conhece a nossa estrutura. E quando Ele vê quem nós somos, o que nós somos é nada, é pó, é cinza. Mas aquilo que o Senhor é capaz de fazer, isso sim, tem o poder de nos transformar. Então nós vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos receber sim uma opção de proteção, mas nós receberemos também a consciência de que nós não seremos poupados de tudo. Mas quando nós entendemos que Deus é quem cuida de nós, até aquilo que nós precisarmos passar, nos dará experiência, paciência, esperança de que o Senhor tem um plano e Ele cumprirá esse plano na vida daqueles que permitirem. Amém?